Olá, eu sou Wellington Barbosa e começa agora o Pesquisa e Ação, um programa que leva até você o conhecimento produzido nas universidades. Você fica por dentro de importantes assuntos, resultados de pesquisas de estudantes e professores. Este programa é produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade de São Judas Tadeu. Molibdênio 99 é a matéria-prima de um elemento químico, o tecnécio, que é utilizado na cintilografia, um método de diagnóstico por imagem da medicina nuclear. Mas essa matéria-prima está em falta e, para combater esse problema, o Brasil projeta a construção do reator multipropósito brasileiro. Para explicar esse assunto e falar sobre o desenvolvimento do processo de obtenção do molibdênio 99, está aqui com a gente Isilda da Cruz de Araújo. Ela é pesquisadora do processo de recuperação e purificação do molibdênio 99. Ela é formada em Engenharia Química e mestre em Tecnologia Nuclear, Reatores Nucleares de Potência. Olá, Isilda. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Em primeiro lugar, Isilda, eu gostaria de saber o que é o molibdênio 99. O molibdênio 99, na verdade, ele pode ser um elemento natural ou radioativo. Então, no projeto, no processo em desenvolvimento, esse molibdênio 99, ele é oriundo da fissão nuclear do urânio 235. Esse urânio 235 sofre uma reação química e, na verdade, você obtém o molibdênio. E esse projeto de obtenção do molibdênio 99 é para você obter o produto final, que é o tecnécio, que é o produto que vai para a medicina nuclear. Então, todo esse projeto, na verdade, o principal disso todo, como você falou no início, do reator multipropósito, esse reator, na verdade, ele tem não só a obtenção de radioisótopo para a área nuclear, como também para a área industrial, meio ambiente, verificação de resistência de materiais. Todo esse processo do enriquecimento do molibdênio 99, quanto tempo, qual a duração estimada do processo do enriquecimento? Olha, o processo como um todo, a partir do momento que ele é liberado do reator, depois que sofreu a fissão nuclear, esse molibdênio ele vai para um outro departamento, que são células especiais, que você não pode ter contato, né, que é material radioativo, e ele começa o processo de purificação, para se obter o filho dele, que a gente chama, que é o tecnécio. Então, para se obter o tecnécio puro, ele tem que passar por várias etapas. É uma parte que na verdade, é uma barra, né, é uma placa contendo urânio fissionado, que você dissolve, e você dissolvendo isso, você tem uma solução que vai ser purificada, e essa solução purificada vai me dar origem ao tecnécio 99. No caso, como você disse, ele tem uma aplicação multiprocesso, né? Isso. Tanto área nuclear, indústria, e no caso da aplicação na área de saúde, né? Quais os benefícios do uso no combate ao câncer? Olha, são vários, porque quando ele chega no estágio de purificação, na verdade, são ampolinhas que o molibdênio está lá dentro e ele tem um tempo de duração, porque o material radioativo ele tem um tempo de meia-vida, né, que a gente chama, que é o tempo de duração da atividade para ser aplicado num paciente. Então, esse molibdênio está dentro de uma ampolinha e nessa ampolinha você passa uma solução para ver que tipo de câncer que você vai utilizar. Então, você pode utilizar para um câncer de ósseo, um câncer de fígado, de pulmão, de garganta, cérebro. Então, vai depender muito da aplicação. Então, ele fica lá, pronto para você, a gente chama de eluir, tirar dessa ampolinha, diluir numa concentração aplicável num paciente. E aí, esse tecnécio tem várias aplicações, né? O molibdênio ele é rico em isótopos. O que isso representa? Na verdade, esse rico em isótopos é justamente isso. O molibdênio ele vai dar origem a um tecnécio que ele tem várias aplicações. Então, é rico em isótopos na aplicação do filho dele. Entendeu? Porque o filho dele... Porque não é um molibdênio que você coloca no paciente. É o tecnécio, o molibdênio gera o seu filho tecnécio para ser aplicado, né, na parte injetável, na verdade, de um paciente. Então, ele tem multi-aplicações. Ok. Aproximadamente, a metade da produção mundial de molibdênio 99 se localiza nos Estados Unidos. Com o reator multipropósito brasileiro, o país passará a ser autossuficiente. O projeto está sendo tocado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Isso. Como está se desenvolvendo o projeto lá no IPEN? No IPEN, ele está na fase inicial.
que é assim, como depende de verbas, né? E é uma coisa um tanto quanto demorada, e todo mundo sabe, do nível de pesquisa, como pesquisador no Brasil realmente tem um pouco de dificuldade. Então, veio uma verba inicial para você fazer um prospecto de levantar dados, na verdade. Levantar dados é uma parte toda de pesquisa de onde vai ser construído, já se sabe, que é em Sorocaba, em Aramar, onde está alojado o pessoal da Marinha, que está construindo o submarino nuclear. E tem assim toda a parte de licenciamento ambiental, todo o levantamento de dados para você depois fazer um layout, na verdade, do que você precisa exatamente. Então, os testes estão sendo feitos no IPEM mesmo, né? Então, cada um na sua área, porque tem o pessoal que mexe no reator, o pessoal que mexe na parte química, o pessoal de materiais. Então, o grupo é muito grande. Segundo uma nota que foi publicada no site Ambiente Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear estaria propondo uma parceria para a produção do molibdênio 99. Você acha possível essa parceria? Na verdade, o Brasil já tem bastante parceria com a Argentina, de uma vasta ramo de pesquisa dentro da área nuclear. Então, com a Argentina, como vocês viram, que a presidente, a Dilma, ela foi até a Argentina em janeiro e ela firmou realmente já um contrato que a Argentina vai fazer o seu RMB, o reator multipropósito, e o Brasil. Então, a parceria existe, já é uma coisa muito antiga. Eu mesmo já participei de outros projetos com a Argentina. Então, com o Chile, não. Mas o Chile está muito interessado e tem uma gama muito grande de pesquisadores fazendo essa interação com o Chile. Chile e Argentina. E seria mais vantajoso para o Brasil caminhar sozinho nesse projeto? Seria, né, em tese, porque a gente depende de muita coisa, depende de muitos equipamentos, processos, e que o governo brasileiro, no momento, acho que não tem condição de dar tudo isso. Então, você tem que buscar um pouco lá fora. Em termos de capacidade de pesquisadores, o Brasil tem. Então, mas aí que está faltando agora é um pouco mais de investimento, realmente, para se obter tudo que você precisa para tocar um projeto. E o IPEM, o seu local de pesquisas, ele iniciou as atividades de produção de isótopos para uso na medicina no final de 59, né? Isso. Ao longo dos anos, como foi o avanço das tecnologias diagnósticas e terapêuticas? Então, foi um avanço muito bom, porque com isso, em 59 e décadas mais para frente, eles foram fazendo mais parceria com outros países, porque até então era muito pouco molibdênio que chegava no país. Então, para se obter o tecnécio e aplicar na medicina nuclear, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso, né? Então, com esse avanço de fazer mais parcerias e contrato com outros países, então você vai recebendo uma carga maior de molibdênio e com isso ampliando, né, o fornecimento de tecnécio a mais redes, né, de que trabalham com a medicina nuclear. Em sua opinião, quantas usinas nucleares seriam necessárias e suficientes para o Brasil estar caminhando nesse rumo? O Brasil ele tem 4 reatores, né, 2 dentro do IPEM, um no Rio de Janeiro e um em Poços de Caldas. Só que, são reatores que ainda não... Eles não têm potência... A potência é para pesquisa. Para fabricar molibdênio, ele precisa de uma potência maior. Agora, na minha opinião, para se obter uma independência, realmente teria assim, que ter vários reatores, já que você depende de um elemento químico que tem um tempo de vida curta muito pequena. O molibdênio, depois que processou, ele tem 66 horas. Então, você imagina, ele saindo de um local, por exemplo, saindo de São Paulo e chegando até Amazonas. Então, chegando até lá, pode acontecer várias coisas. Então, seria a cada região ter o seu reator, que dá para suprir bem. Porque o IPEM, hoje em dia, ele supre uma área até que boa, mas quem é mais, assim, realmente tem mais privilégio é a região sudeste. Acabei de conversar com a professora Isilda da Cruz de Araújo. Ela é pesquisadora do processo de recuperação e purificação do molibdênio 99. É formada em engenharia química e mestre em tecnologia nuclear, reatores nucleares de potência. Obrigado pela sua presença. De nada, espero ter oferecido alguma coisa que realmente fosse somar. Foi muito útil, sim. E agora, Pesquisa e Ação vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente, voltamos já.
Olá! Está no ar o programa Pesquisa e Ação, que traz para você um mundo da ciência em uma linguagem simples e dinâmica. Neste bloco, vamos falar de uma ferramenta que abrange desde as casas mais simples até as mais sofisticadas usinas, a broca. Sua função é simples, furar ou romper uma superfície. Mas por trás dessa aparente simplicidade, há uma grande variedade de modelos e tamanhos. Para falar sobre brocas, trouxemos o professor e pesquisador Fernando Fortunato. Ele é pós-graduado em Engenharia do Software e mestrando em Engenharia de Produção. Ele pesquisa a vida útil das brocas nas operações de usinagem. Fernando, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Fernando, o que a gente queria saber, o que foi que te levou a pesquisar sobre esse tema? O que me levou a estudar essa broca, o processo de furação, foi a importância que ele tem para a indústria e um fator pessoal também. Desde cedo eu estou no segmento metal mecânico, me identifico bastante com a área de usinagem e como estou no mestrado, uni o útil ao agradável para realizar esse estudo. Entendi. Quando a gente fala de broca, eu me lembro daquela broca doméstica, a broca de furadeira, né? Sim. Quais são os tipos mais comuns de broca doméstica? Existe uma grande variedade. E o que acontece? Só para você ter uma ideia, na indústria existe a broca de aço rápido, a broca de insertos intercambiáveis, enfim, uma grande quantidade. Agora, observando o ponto de vista doméstico, eu posso dividi-las em 3 grupos, que são a broca para furar concreto, a broca para madeira e a broca para furar metal. Qual que é a diferença entre essas brocas? Isso aqui é uma broca, para quem nunca teve contato. O que é a broca? A broca é uma ferramenta de corte, qual é o principal objetivo dela? Realizar furos. Essa broca aqui, ela é composta de sulcos helicoidais. São essas... Isso, que essas são esses canais. Certo. Esses canais em volta da broca. É composta de uma haste, que é o local onde é fixado na furadeira, no mandril da furadeira. E temos a extremidade, que aqui é o local onde ocorre o corte. Essa broca, desculpa, ela é para perfurar? Concreto. Concreto. Exatamente, Certo. concreto. Essa broca aqui, ela é fabricada de vidia. Vidia é um... Vidia é um metal que o nome técnico dele é metal duro. E como é que ocorre a furação? A furação básica que as pessoas normalmente mais têm em casa é utilizado para quê? Para fazer um furo, para colocar um relógio de parede, para colocar uma prateleira, enfim, aplicações básicas do nosso cotidiano, né? Basicamente, se fixa isso daqui no mandril da furadeira, aperta com uma chave, esta ponta aqui vai na parede, ou no local que deseja furar, e através de rotação ocorre a furação. Rotação combinada ao deslocamento em direção ao furo, que vai pressionando. É interessante notar que aqui na ponta tem um detalhe maior aqui, que essa ponta é responsável por pulverizar a extremidade do furo, para fazer a iniciação. O outro caso do outro furo, que é a broca para madeira, é essa daqui, ó. É bem diferente. É bem diferente, apesar de ter a mesma finalidade. Normalmente as brocas são circulares. Essa aqui acaba sendo circular, mas de uma outra forma. Porque quando ela é fixada para fazer um furo na madeira, ela fica em alta rotação, girando, e isso, através dessas 2 arestas, faz o furo. Esse pino serve para guiar essa broca, através da furação, na hora que ele vai descendo para fazer o furo. E essa broca, ela fura qualquer tipo de madeira? Sim, qualquer madeira. E o terceiro tipo de broca, que normalmente é utilizado aí no uso doméstico, é essa daqui. É uma broca de aço rápido. Normalmente utilizada para furar metais. Qualquer tipo de metal também? Sim. Normalmente, para o uso doméstico, é mais materiais de aços com um pouco menos de dureza, né? E aí, falando do seu trabalho de pesquisa mesmo, Sim. você falou que estuda a vida útil da broca. Aham. Qual que é a vida útil de uma broca doméstica?
Sim. Na verdade, independente se a broca é doméstica ou se ela é utilizada para fins industriais, o que determina a vida útil de uma ferramenta, no caso a broca, são os esforços aos quais ela é submetida. Por exemplo, se eu utilizo essa broca com frequência, obviamente ela vai acabar mais rápido. Agora, o que determina mesmo são os esforços aos quais é submetido. Por exemplo, se ela está trabalhando com uma rotação adequada, se os esforços aos quais ela está sendo submetida estão sendo adequados, se não está havendo um aquecimento excessivo, porque para essas ferramentas, independente do tipo de broca, não tem coisa pior para uma ferramenta do que o aquecimento. Que acaba danificando. Acaba danificando. Não são apenas as brocas domésticas que fazem parte do uso do nosso dia a dia. O tatuzão, por exemplo, é uma mega furadeira com uma broca que pode escavar cerca de 20 metros de terreno diariamente. Para se ter uma ideia, esta máquina de 75 metros de comprimento tem a metade da distância de uma estação de metrô e pesa 800 toneladas. Fernando, naturalmente, há uma diferença entre a broca doméstica usada para furar uma parede e uma broca usada para abrir caminho debaixo de uma cidade para construir um túnel de metrô. A diferença básica, o tamanho. Mas além do tamanho, o que diferencia uma broca doméstica de um tatuzão? O tatuzão, na verdade, é uma máquina gigante, certo? Onde na extremidade tem uma cabeça de corte que arranca o material. Que, se eu não me engano, acho que são 18 metros por dia que ele consegue cavar. O que acontece ali? Conforme ele vai cavando o túnel, a máquina também vai dispersando pelo caminho uma substância que vai impermeabilizando o caminho, para evitar também da estrutura ceder, né? Entendi. Agora a gente está falando acabou falando dos diferentes tipos de superfície. E no caso da extração do petróleo, como é que funcionam essas brocas usadas na extração? Sim. Na verdade, o que acontece com o petróleo? Pelo menos na extração, né? Qual o primeiro passo para o pessoal que quer fazer a extração? Primeiramente, eles fazem um grande estudo geológico no lugar para encontrar a jazida, o local, né? Aí sim, só em seguida ele vai começar a perfurar. Como é que ocorre a perfuração? Eles pegam um equipamento chamado BOP, certo? Certo. E esse equipamento é responsável por regular a pressão e evitar vazamentos durante a perfuração, certo? Certo. O que realiza essa perfuração? É uma broca especial para fins de extração mesmo de petróleo, né? Que é uma broca chamada broca de peças móveis. Essa broca tem, pelo menos para a extração, ela tem um diâmetro de cerca de 500 milímetros e na ponta dessa broca tem pequenas peças de diamante. Após ser furado, é acrescentado uma mistura de argila e água para equivaler à pressão do ambiente. Ainda há mais curiosidades sobre as brocas. Desde 2004, 2 robôs realizam missões de exploração em Marte com o uso de brocas. Eles são capazes de fazer buracos de 5 centímetros de diâmetro por 5 milímetros de profundidade. Ao mesmo tempo em que essa operação é importante para conhecer os materiais que compõem Marte, ela é árdua, uma vez que exige 2 horas para fazer uma perfuração. Fernando, considerando que Marte ele é um planeta de temperatura muito instável, varia do frio para o calor em poucas horas, como é que o clima ele afeta esse processo de perfuração do solo? Embora tenha essa total diferença de temperaturas entre a Terra e Marte, a diferença não é tão grande assim, certo? Pelo menos para o processo de furação. Então, a broca dos robôs, ela faz a perfuração, independente de estar abaixo de 70 graus negativos ou acima, como você mesmo disse, né? Então, ele consegue realizar a perfuração sem problemas. Tanto que, por exemplo, uma broca de aço rápido, que é essa daqui, que é essa menor, ela pode trabalhar com uma temperatura de trabalho de até 550 graus. Por que ela aquece tanto? Porque essa ferramenta aqui trabalha através do atrito. O atrito entre 2 superfícies.
Então, conforme ela vai girando, vai aquecendo, 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 entendeu? Ou seja, ela pode trabalhar até 550 graus sem ter problemas. A mesma coisa são as de metal duro, que podem trabalhar até 800 graus. Falando sobre condições climáticas, como é que funciona então a perfuração do gelo? Ela é mais trabalhosa? Ela exige alguma técnica diferente? Sim, na verdade o gelo é um caso mais específico, né? Porque tudo depende do objetivo, ou seja, até quando ele quer perfurar. Ou seja, se ele quer fazer apenas uma breve furação para apenas perfurar a camada de gelo, ele usa uma broca que se chama broca para gelo, certo? Que é uma broca em espiral, certo? Que tem o passo, que é a distância entre pode ser um gume da broca e outro, um pouco maior, que é uma broca para gelo. Só que, supondo que ele queira perfurar o gelo e chegar até a superfície, talvez um solo, por exemplo, para fazer, por exemplo, para extrair petróleo, por exemplo. Aí iniciaria a fazer a furação com essa broca especial para gelo, faria o furo, trocaria a broca e continuaria a furação. Com uma outra broca. Com uma outra broca. Bom, nossa conversa foi muito produtiva, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas para a gente voltar só um pouquinho, retomar só um pouquinho o seu tema de pesquisa. Sim. Você falou que está pesquisando sobre a vida útil das brocas. Sim. Onde é que você pretende chegar com a sua pesquisa? Quais são os resultados que você espera no final desse mestrado? Na verdade é o seguinte, após eu concluir todo o trabalho, inclusive a parte experimental que já está em andamento, os resultados esperados são obter de forma matemática o resultado, né, da vida útil das brocas e comparar com a parte experimental para verificar se o modelo matemático corresponde à realidade prática e talvez propor rearranjos a esse modelo para fazer ele ficar alinhado com a necessidade real. Isso pode significar uma mudança também no rumo da indústria, você acredita? Sim, se eu chegar a esse nível assim de precisão, eu posso conseguir otimizações interessantes para a indústria, né? Por exemplo, corte de custos, né? Acabei de conversar com o Fernando Fortunato, engenheiro mecânico e professor pós-graduado em engenharia de software e mestrando em engenharia de produção. Muito obrigada pela sua participação no programa. Obrigado. E para entrar em contato com a nossa produção, ligue para 2799-1968 ou então mande um e-mail para a TV São Judas, este endereço que aparece na sua tela. Obrigada e até a próxima!